Boa noite para todos vocês que estão nos assistindo. Muito obrigada por você que não perde meu programa de quinta-feira. Nem sempre a gente vai falar hoje. O que você chama de cansaço emocional pode ser emocional. Às vezes é o seu corpo ali, ó, que pode estar implorando por um equilíbrio. E eu quero te dar boa noite. Este é mais um programa Bariátrica da Mente, um programa que você já sabe que une a ciência, a mente e o comportamento para te ajudar a viver com energia, foco e resultados reais. Aqui a gente fala sobre o quê? Sobre metabolismo, alimentação inteligente, sono, estresse, de como que a nossa mente pode governar tudo isso. E esse episódio também é para o pessoal da medicina, para médicas, médicos que desejam aprofundar um olhar mais intenso sobre o metabolismo humano, nutrologia e medicina integrativa. Antes da gente começar, aproveita e já me segue aí no Instagram. O Juanzinho tá colocando para mim o QR Code do meu Instagram. Para quem não conseguir, porque tá assistindo do celular, é @RafaelaDiota_oficial. É só você apontar para o QR Code, o seu celular, aponta para a tela, e aí você já vai entrar no meu Instagram e só clicar em seguir. Lá eu compartilho os bastidores do programa, eu falo sobre conteúdo, sobre mente, metabolismo, bem-estar, suplementação natural e todas as novidades da Bariátrica da Mente. E hoje eu tenho um imenso, mas imenso prazer de receber um convidado, que ele é simplesmente referência quando o assunto é saúde. Quando é saúde, prevenção e longevidade. O Dr. Luciano Tarelio, ele é um médico que foi cirurgião geral, diretor do Centro Cardiológico e hoje ele é uma das grandes referências em nutrologia e medicina integrativa no Brasil. Doutor, seja muito bem-vindo. É muita alegria, muita alegria, muita alegria. Tô até tremendo, não dá para perceber, né, gente? Receber o doutor aqui hoje. Muito obrigada. Obrigado pelo convite, agradeço a você. Aí, ligou. Agora tá ligado, né? Agora tá ligado. É um imenso prazer, agradeço pelo convite, agradeço a todos, agradeço a você que estiver assistindo. É muito interessante ver que tem pessoas interessadas em saúde e essa área da medicina tem crescido muito, e isso é muito bom. Né? Exponencialmente. Sim. Né? Eu fiz aqui uma colinha, gente, para poder fazer algumas perguntas para o doutor, e eu recebi no direct também muitas perguntas de pessoas. Rafa, pergunta tal coisa para ele. Então, assim, não dá para perguntar tudo, porque nós só temos 1 hora de programa, tá? Mas fica o convite para uma próxima oportunidade também, porque é muito extenso, tá? Esse assunto, e ele é muito interessante. Não interessante, ele pode salvar a sua vida, tá? Ele pode prevenir você salvar a sua vida. Resumindo, mais ou menos assim. Primeira pergunta que eu tenho para fazer para o doutor, antes da gente falar sobre nutrologia, saúde integrativa, eu e o público, a gente quer conhecer esse médico por trás dessa história. Como que começou essa jornada? Porque é longa, ele mandou para mim, eu falei, doutor, manda para mim as suas especializações. Gente, quase não deu para ler tudo. Porque era muito, sabe aquele ler mais, é muito extenso, é tudo científico, é tudo isso e aquilo. Conta pra gente um pouquinho, por favor. Legal, é bom você perguntar. Bom, assim, a minha trajetória começou muito cedo, né? Eu decidi fazer medicina, eu tinha 9 anos de idade. Bem precoce, vamos combinar. E eu estava assistindo um programa de TV, tudo. Entrei na medicina mais cedo. Com 9 anos, não tinha nenhuma referência familiar? Não, ninguém. Olha só. Ninguém. Foi assistindo um programa de TV que eu vi na época, o HIV, né? E eu falei assim, virei para minha mãe e falei assim, mãe, eu quero ajudar pessoas. Eu quero ser médico para ajudar essas pessoas. E entrei muito cedo na faculdade, talvez sem muita maturidade. Era estudioso? Muito. Eu sempre gostei. Fundamental, tudo mais. Sempre gostei de estudar, festa de família. Leonardo, Heitor? Festa de família, a família comemorando e no quarto estudando. Mas é um prazer. Eu gosto de ler, eu gosto de estudar. Eu também gosto. Eu, às vezes, fico meio louco, estou terminando 2 pós-graduações esse ano. 2 outra TCCs. Rafaela. Tá complicado. E assim, nessa trajetória, no começo eu queria fazer cirurgia geral, cirurgia cardíaca, foi para onde eu fui.
mas eu tive várias mudanças nesse meio do caminho. Nesse percurso. Sim. Primeiro veio a cirurgia geral, né? Sim. A cirurgia geral era um pré-requisito para fazer cirurgia cardíaca. Certo. Quando eu fiz geral, eu prestei para cardíaca, passei em 3 lugares, escolhi um deles, mas porque eu queria seguir uma pessoa em específico, que era um cirurgião cardíaco Um mentor. Muito bom, um cara fora da média. Né? Dr. Januário foi um cara que me inspirava, e aí eu comecei a segui-lo, faltando poucos meses para terminar a cirurgia cardíaca. Nessa época eu já tinha vindo aqui para Campinas. Eu resolvi largar tudo. Tudo. Estava operando um homem de 44 anos, que estava fazendo 3 pontes, e ali eu pensei, poxa, será que a medicina é criar esse remendo? Nada contra, a cirurgia cardíaca é muito bom, é perfeito, é difícil, a pessoa tem muito mérito, mas não é o que eu queria. Sim. Não é aquilo que batia, não é aquilo que me trazia luz no dia a dia. Sim, e foi ali doença, né? E mesmo com aquela ideia proposta de ir para a Austrália, eu larguei tudo e recomecei do zero. Fiz fisiologia do exercício, fui para a área da cardiologia, onde eu acabei trabalhando num hospital maravilhoso, no Hospital do Coração, a quem eu devo muita gratidão, ao Dr. Fábio Rossi. Trabalhei por muito tempo lá. Fiz medicina do esporte e nutrologia, resumindo de uma forma geral, né? Sim, porque existe essa diferença entre nutrólogo e medicina integrativa? Sim. Embora... Formação, eu digo. Tudo tenha começado lá atrás, com Lair Ribeiro, e até engraçado, que eu criticava... Gente, eu venho do tradicional, sou ex-diretor do America Heart, né, em alguns cursos do America Heart. Ele é muito chique, cara. Pra parar de tremer. E eu critiquei o Dr. Lair Ribeiro há muito tempo atrás. Quem diria que anos depois, quando eu fui pegar os estudos dele, eu olhei e falei assim, caramba, ele tinha razão. E eu que estou errado na medicina. Mente aberta, né? E nessa hora você tem que ter muita humildade, você tem que ter muita cabeça de você falar assim, vamos lá, deixa eu voltar, vamos voltar a estaca zero. Fiz a pós-graduação dele, ele é o pai da integrativa, ele vem da nutrologia. Ele tem muitos livros também. Muito conhecimento. Muito conhecimento. Muito. Eu acompanho bastante. E assim, foi uma abertura de mente. A nutrologia em si, ela é fechada literalmente para a ciência. Tanto que a nutrologia, ela é reconhecida, tá? Então, ela já é reconhecida faz muitos anos pelo Conselho Federal de Medicina como especialidade. Foi em 2016? Olha, não vou saber. Tava pesquisando, tava stalkeando sua vida, tá? Tava tentando stalkear. Eu vou ser bem sincero, eu sou muito pouco ligado nessas coisas, tanto que esses tempos atrás estavam dando parabéns no Dia dos Médicos, eu nem sabia que era Dia dos Médicos. Então, parabéns, atrasado também. Parabéns, obrigado. Parabéns. E aí a medicina integrativa, ela já tem uma visão que, embora ela trabalhe sim o científico, ela trabalha muito também a parte do que é off-label, do que ainda não está reconhecido, mas que anos depois acaba sendo reconhecido. A prevenção, doutor, assim, uma linguagem mais coloquial. Sim, praticamente o que eu falo para meus pacientes é que existem 2 medicinas. Certo. Uma medicina voltada para a doença e uma medicina voltada para a saúde, e as duas são necessárias. Sim. Nenhuma é melhor que a outra. Certo. Né? Se eu estiver doente, eu quero uma medicina voltada para a doença. Sim, com certeza. E quando eu trabalhava a cardiologia, eu trabalhava muito a medicina voltada para a doença. Eu acreditava que eu estava prevenindo, mas eu estava, digamos, fazendo o papel que a indústria farmacêutica me vendia. Sim, porque o doutor prescrevia medicação para uma pessoa, um cardiopata. Sim. Uma pessoa com doença cardíaca. Meu foco era tratar uma doença. Certo. Hoje não. Hoje o foco é saúde. Meu. Quem sabe faz ao vivo, tá tocando. Que é um doutor muito solicitado, tá, gente? Mas vocês aguentam porque é bom, o assunto é bom. Então, doutor, primeiro, para deixar bem claro para todos aqui, para você se tornar um nutrólogo, você precisa ser médico, tá? Não adianta você ser nutricionista ou um fisioterapeuta ou enfermeiro, enfim, você precisa ser médico, precisa ter um CRM, que é o que o doutor tem.
Além, meu Deus do céu, de tudo o resto aí, que, meu Deus, na American Heart Association, quando eu ouvi, eu falei, capaz, que legal. E aí, o senhor atuou por muitos anos aí, falou para nós, na cirurgia geral, né? Chegou até a dirigir o centro cardiológico, e aí o senhor falou que teve um momento aí, uma chave de virada, que você decidiu sair do bisturi, né? De resolver o problema ali, depois da doença, curar a doença, né? Sair do bisturi e olhar para o paciente de uma forma geral, né? Que aí eu ouço muito, eu vi muito no seu Instagram, eu vi muito no site também. Ele tem uma página, tá, gente? Uma landing page, uma página que o Juan vai colocar aí para nós daqui a pouco, o QR Code. Você precisa conseguir colocar, Juan? Acho que eu vou pedir em outros momentos também, o QR Code do Instagram do Dr. Luciano. Você aponta a câmera do seu celular lá, clica em seguir, porque são fantásticas as postagens que ele faz todos os dias lá. Tem também a URL, que é o site para você clicar dentro, na sua bio tem, né, no Instagram. Clica lá para você conseguir agendar uma consulta. Não sei se você vai conseguir para esse ano, tá? Porque é muito difícil. Ele é extremamente solicitado. Não tem mesmo? Então eu não tô mentindo, é verdade. Então o médico é bom mesmo, né? Vamos estar confiando na Rafa aqui. Nossa, vou tremer. Aí eu tremo mais ainda de nervoso. Mas enfim, eu ouço muito falar sobre corpo, mente e hábitos, né? Que sempre o doutor fala que isso deve estar relacionado. Aonde que entrou isso? Foi em algum momento, assim, teve essa parte do que o doutor citou, que estava em cirurgia, né, num procedimento, e falou, cara, talvez se eu trabalhar com a prevenção disso, essa virada de chave aí, ela teve um impacto na sua vida, além de acadêmico, né, porque você teve que voltar, retroceder, quebrar aqueles preconceitos, né, que a gente acabou de falar, como o doutor Lair Ribeiro. Impacto financeiro também teve? Puxa vida, vou ter que retroceder, eu já estou no auge aqui, como que foi isso? E essa decisão para bater o martelo e falar, não interessa, eu vou passar por todas as dificuldades, se houverem, mas é isso que eu acredito e eu vou seguir adiante. Teve sim, teve muitas mudanças assim impactantes, né? A migração para a nutrologia também ela foi uma coisa que impactou, porque foi a perda de um paciente novo, um paciente de 20 e poucos anos que eu perdi. Eu fui revisar o prontuário dele e aí eu falei assim, caramba, eu não podia ter perdido uma pessoa com essa idade. E eu vi que provavelmente a inflamação que ele teve vinha do intestino. Foi onde eu fui estudar nutrologia. Não foi esteroide, não? Não. E aí eu estudando nutrologia, eu cheguei a essa consciência que eu falei assim, eu não tô tratando pessoas, eu tô vendendo remédios. Era o que eu estava fazendo. E a partir dali eu tive uma mudança. Teve impacto, sim, financeiro, teve impacto na minha agenda, teve impacto na minha vida pessoal, mas teve muito impacto profissional. Muitos colegas viraram as costas para mim, porque eu dava aula no laboratório de exercício da Unicamp, no Labex, aí falaram, você dava aula na Unicamp, como que você está indo para uma área da medicina que não é medicina? Eu falei assim, cara, mas não é que não é medicina, é que a indústria nos vende isso como não sendo medicina. E ainda tem esse preconceito, né? Muito, muito. E é engraçado, Rafa, que eu vejo hoje um resultado que eu não via na cardiologia. Eu vejo pacientes que eu trabalho a parte hormonal e eles baixam o colesterol, coisa que não baixava com uma estatina, que o estudo, embora exista, o primeiro estudo, ele é um estudo muito conflitante, muito cheio de interesses. Então, isso tudo a gente tem que tomar cuidado. Que legal, que legal. Então, é aquela coisa que a gente estava falando, a medicina é uma medicina, então, preventiva também, né? Eu vi como eu falei, né, eu stalkeei a vida dele, tá, gente? Eu vi Instagram, eu vi tudo sobre ele. Só não vi onde mora, só não vi isso. Mas eu estava vendo alguns posts, onde o doutor, e também teve um áudio, uma conversa nossa, que você deu um exemplo, eu vou falar senhor e você toda hora, sou meio dislexa, tá? Não repara, não. Onde você falou pra mim assim, por exemplo, a pessoa ela sabe que ela tem que consumir, qual foi o suplemento mesmo? Que foi da amêndoa, da castanha, que o doutor falou, selênio. Porque sabe que precisa, mas ela não sabe a quantidade, tal. Então entra nessa questão, né? Aí, agora explica pra gente uma coisa, porque
Eu conheço algumas pessoas, várias pessoas, não, várias não, mentira, alguma ou outra, tá? Porque é muito difícil marcar consulta com ele. Mas que foram ao seu consultório, meu marido é um deles, tá? Mas não voltou, né? Porque aqui lá só pensa em trabalhar, a vida dele é trabalhar. Malemar consigo falar com ele, fala que é mais fácil falar com o presidente do Brasil do que falar com o Alex. Às vezes a gente tá lá, eu tô dentro da empresa dele, mas não o encontro, é só oi, tchau. Mas aí falam assim, nossa, mas ele pede muito exame. É muito exame, não sei o quê. Aí eu aprendi dentro da nutrição, só para o doutor poder nos explicar, que os exames que o nutricionista deve solicitar são de acordo com a queixa do paciente, né? E o nutrólogo, aí então no seu caso, essas pessoas falam, mas ele pediu muito exame. E por quê de tantos exames? Muito boa a sua pergunta. Para as pessoas realmente ir lá e fazer o exame. É muito boa a sua pergunta, porque assim, isso não é uma dúvida só da pessoa mais leiga, mas muita dúvida de alguns médicos, tá? Na verdade, assim, a maior parte da medicina, ela é voltada para cumprir interesses, às vezes não tanto ligados à medicina, por exemplo, do convênio. O convênio restringe pedir exames, tá? O nutrólogo, o verdadeiro médico, ele não tem compromisso com um convênio ou com uma indústria, e sim com o paciente, né? E já começa por aí. Segundo, muitas vezes um paciente ele vai te pedir para emagrecer, mas eu não vou entregar só emagrecimento, eu vou entregar saúde, vou entregar longevidade, e longevidade depende de ter um cérebro e músculos bons, entendeu? Então, eu vou entregar mais do que isso. Então, quando o paciente chega, a investigação ela precisa ser completa. Profunda, né? E se você olhar no meu currículo, eu acabei fazendo a especialização em metabolômica. Então, a gente estuda o metabolismo do paciente. Por exemplo, eu já peguei pacientes com colesterol alterado, que o cardiologista estava fazendo um monte de estatina e que ele tinha uma alteração na via de degradação do triptofano, que é uma via de degradação que dá no fígado, eleva as quinurinas, baixa o ácido nicotínico da pessoa, explicando em termos científicos, mas trazendo para os termos leigos. Aumenta o colesterol da pessoa e era uma coisa que você... Poderia ajustar com triptofano. Sim, com outras coisas. Ou outros suplementos. Entendeu? Por isso que essa necessidade de tantos exames. E a questão também, que eu ouvi, acho que cabe nisso, dessa explicação de tantos exames que o doutor solicita, a questão daquela predisposição genética, né, também que pode ser, eu não sou cardíaca, eu não sou portadora de diabetes, eu não tenho nenhum tipo de doença renal hoje, mas aí o doutor consegue fazer esse GLU, consegue ser esse, como é que chama aquele mulherada que a gente vai para que lê carta? Ler o futuro da pessoa, consegue ele fazer um mapeamento, como se fosse assim, um mapeamento. Esses exames que eu peço aqui no Brasil são exames que são básicos para conhecer o metabolismo da pessoa em si. Mas tem exames que eu mando para fora. Então tem exames, por exemplo, que eu mando para os Estados Unidos, eu tenho um acordo com a Universidade de Harvard de mandar uns exames em que eu vejo um pouco também, não só da genética, mas da epigenética, que é o principal fator influente no que a pessoa vai ter de doença. Sai, inclusive, a alimentação que ela tem que ter para que ela não tenha uma doença. Eu mesmo tenho um suplemento que é natural, um suplemento que muita gente prescreve, que se eu tomar eu tenho uma predisposição a câncer de pulmão. Eu fiz um exame em mim. Tem exames que eu mando para Barcelona, que é um acordo que eu tenho para estudar o metabolismo, e é bem interessante, porque você pega uns casos assim mais difíceis, aí eu uso esses exames, que uma paciente minha da Alemanha, que há 2 anos tinha um cansaço, e ela tinha uma alteração num pequeno receptor, uma pequena portinha de entrada da carnitina na mitocôndria. Então ela tinha uma alteração ali, e foi para ela, o cansaço dela passou com um suplemento de academia. Suplementos naturais, não com coisa simples. Farmacêutica. E essa suplementação que o doutor prescreve, prescreve, então, e aplica, ela é somente via oral, endovenosa, intramuscular? O conceito do oral e do venoso, ele depende muito de biodisponibilidade, tá? Então, por exemplo, o ferro, você pode fazer o ferro oral, você pode fazer o Noripurum, pode fazer o ferro inject. Eu não gosto do ferro injetável pelo risco de alergia.
eu prefiro ele oral. E você prefere o ferro inject, acertei? O ferro inject é raro eu fazer, porque quando você analisa o paciente, você tem que pensar o seguinte, as finanças também estão ligadas à saúde. E são muito mais caros. E aí, o que acontece? Às vezes, não vale a pena, do ponto de vista financeiro, não tem aquela urgência. Então, se a pessoa vem para tratar e fala assim, ó, doutor, eu tô vindo porque eu quero daqui 3 meses engravidar. Aí eu vou fazer algo que vai ter uma ação mais rápida. Entendi. Entendeu? Isso é o conceito de biodisponibilidade. Quem escolhe o tratamento é o paciente. Entendi. Tá? Entendi. Então, assim, o injetável, ele é um corta-caminho, ele é muito mais rápido, mas tem que ter cuidado. Hoje tem muito modismo. Até nessa área natural, hoje você vê médicos falando de implante, mas vendendo implante porque ganha honorário do que a necessidade real. Sim, então tem que tomar muito cuidado. Porque daí não é querer suprir a necessidade real do paciente, fisiológica, e sim estética, poderíamos dizer dessa forma, né? Sim, você pega as indicações de implante na história, né, inclusive a reposição hormonal, ela começou com o implante, ela é muito, muito específica, é muito pequena, ela não é tão grande, e você pega assim, poxa, pacientes que têm realmente necessidade de implante é 1, 2, 3 por ano. Entendi. E tem gente que faz 1, 2, 3 implantes por dia. Poxa vida. Então, os dois lados, tanto as duas medicinas, tem aí o pessoal que é mal profissional. Quando o doutor citou sobre o paciente que foi a óbito, né, que perdeu, que era novo, eu perguntei se era esteroide, porque quando eu trabalhava no hospital, nós recebemos um jovem de 32 anos. Nós não conseguimos fazer compressão torácica nele direito. Não deu, não foi fidedigna. Ele era muito grande, mas nós perdemos. Ele já chegou praticamente em óbito para nós, ele teve uma parada cardiorrespiratória. E ele fazia uso de esteroides, assim. Depois a gente fica comentando dentro do hospital, aí falaram, não, ele fazia, e o fígado dele já estava uma gelatina, já tinha problema renal, mas os resultados, né, que mostrava para ele no espelho, faz a pessoa querer sempre mais e mais e mais, depois eu resolvo. Isso é muito complicado, né? Sim, e é muito triste quando você vê um profissional prescrevendo um hormônio, mas sem um acompanhamento adequado. Porque quando eu faço testosterona, você tem que pensar, peraí, onde que ela vai ser degradada, como ela vai ser degradada, o que eu tenho que fazer para minimizar os efeitos colaterais daquilo, como que eu faço a pessoa extrair o benefício daquilo. Isso a pessoa é nova, vai gerar infertilidade ou não. Então é muito comum você pegar pessoas que têm tomando um esteroide com uma idade que não tem noção, não condiz. Ah, mas eu sou fisiculturista, eu vou competir. Tudo bem, mas então faça com prudência, faça diminuindo a homocisteína, melhorando o fígado da pessoa, faça com um acompanhamento mais próximo. Primeiro você prepara, né? Prepara o corpo. E deixa eu te perguntar uma coisa muito importante. Como nutricionista, eu sei que não se pode prescrever esteroides. Não se pode. O nutricionista ele tem um limite, né? São só suplementações naturais, enfim. E até alguns tipos de exames que podemos solicitar, chega um momento que pausa ali e bloqueia. Quem é da medicina, qual a área que está apta, que está dentro do protocolo médico apto a poder prescrever esteroides? Olha, um cardiologista pode? Assim, pelo Conselho de Medicina, todo e qualquer médico pode, tá? Como todo e qualquer médico pode operar a cabeça de uma pessoa, entendeu? Isso é pelo Conselho de Medicina. Mas a especialidade, ela indica o quê? Uma maior aptidão da pessoa para aquilo, né? Então, você pega, por exemplo, alguns médicos que eles não têm toda a formação. É muito comum hoje o pessoal acabar de se formar e ir fazer uma pós-graduação e começar a atender, sendo que medicina são horas de voo. Sim. Né? Você pega muitos casos, às vezes, que você fala assim, nossa, eu lembrei disso em tal época, e você trata. E a hora que você vê era aquilo lá, porque você viu de novo. Entendi. Mas então, um cardiologista ele poderia prescrever se ele tivesse uma pós
em nutrologia, no caso, ou medicina integrativa, alguma coisa do tipo. Sim, isso daria para ele um subsídio. Certo. Não quer dizer que, por exemplo, ele possa estudar à parte. Eu conheço muitas pessoas que são, assim, geniais, médicos geniais, que são autodidatas, que eles estudam tudo, e que você conversa, que a pessoa, ela sabe bastante coisa, sabe tudo. Mas ela estuda à parte, ela não vai fazer uma pós, não vai fazer algo assim, mas sabe. O problema é o pessoal que acaba de se formar, não tem aquela questão da medicina, do tempo de medicina. Né? Aquela vivência, né? De casos de sucesso, pegar o paciente e preparar, né? Por isso que é importante você procurar um profissional apto, gente, um nutrólogo realmente para poder fazer essa questão, ou então até a mesma medicina integrativa, né? Que fala-se tanto, porque, cara, vida é vida, saúde é saúde, depois não tem como voltar atrás, e a gente está falando aqui sobre prevenção. E já perguntei isso daqui, quem pode ser nutrólogo, o doutor já falou para mim. Uma coisa que é curiosidade minha, e eu gostaria muito de saber, e as pessoas também, com certeza, o doutor não atua somente na área do emagrecimento, né? E existe uma porcentagem, existe um nicho, um tanto de pessoas que te procuram porque estão preocupadas com a saúde, ou acreditam que já estão doentes, ou pessoas que querem fazer a prevenção. E qual é a maior procura? Emagrecimento ou preventivo? Bom, hoje em dia, uns 80% do atendimento acaba sendo emagrecimento, tá? Isso é forte, é muito grande, ainda mais com as medicações novas, e isso tem crescido e crescido muito. Mas se há algo positivo, o que o Covid trouxe para nós foi uma maior consciência da pessoa sobre a própria saúde. Porque algumas pessoas pensam, poxa, é caro passar no nutrólogo, mas é muito mais caro você tratar uma doença depois. Eu peguei muito tempo atrás uma paciente com um distúrbio numa enzima chamada aromatase, né, que a gente fez o exame, eu fiz o exame dela fora do país, veio que ela tinha um distúrbio, eu falei, temos que bloquear isso precipita em você uma maior chance de desenvolver câncer de mama, e ela passou num ginecologista que falou que era uma besteira aquilo, e ela voltou no meu consultório, agora tratando um câncer de mama. Você vê que, assim, são coisas... Poderia ter evitado. Poderia. Entendeu? Isso é uma coisa que dá uma extrema dó. Mas hoje tem muita gente procurando, sim, pelo aspecto de saúde, fertilidade, muita gente procura. A questão da fertilidade é real mesmo, essa questão que fala que o casal que está buscando, né, engravidar, é interessante que pratiquem atividade física antecedente as tentativas ali de fertilidade? Sim, é muito interessante sua pergunta. Saiu um artigo científico. Tudo científico dele, gente. Na Abram, sobre os 2.200 dias, né? Que fala do período pré-gestação, período gestação e pós-gestação da mulher. E é bem interessante. Uma coisa que a gente tem é que há muito tempo atrás, um projeto chamado Projeto Genoma, ele prometeu para as pessoas curar todas as doenças, curar a maioria das doenças, e é uma coisa que não aconteceu. Por que isso não aconteceu? Não aconteceu porque descobriu-se que a epigenética ela tem uma influência muito maior na vida do ser humano do que a própria genética. É como se a genética fosse uma munição dentro de uma arma. Sim. Mas você precisa puxar o gatilho. Quem puxa gatilho é a epigenética. E quando eu falo de exercício físico, se eu tivesse uma cápsula, dentro de uma cápsula, os efeitos benéficos de tudo que um exercício faz seria o medicamento mais vendido do mundo. Quando o casal exercita, quando o casal faz exercício, eles passam para os filhos essa tendência epigenética. Não vamos muito longe. Quando eu vou tratar emagrecimento, existem 9 padrões de ganho de peso, certo. 9 padrões alimentares. E na minha anamnese, na minha conversa, eu traço qual é o padrão predominante daquela pessoa para ser mais assertivo no tratamento. Certo.
E tem um padrão que foi descoberto na Holanda, no pós-guerra, que eram mulheres que elas passaram fome durante a gestação, ou não conseguiram amamentar seus filhos até os 6 meses. Os filhos nasciam com uma tendência a ganho de peso muito maior. E eles criavam um padrão chamado padrão baixo queimador. Eles tinham uma taxa metabólica menor e o corpo se acostuma a ganhar mais peso. Porque precisa armazenar. Precisa armazenar. Porque vem de lá de trás. Ele acredita que ele vai passar dificuldade. Entendi. E é justamente aí que a gente entra com a medicina, trabalhando e fazendo com o corpo da pessoa entender que ela não vai passar aquela dificuldade, que ela pode eliminar aquela gordura. Então, resumindo, se o casal tenha o hábito de praticar atividade física e aí acontece a gestação, as chances, me corrija se eu estiver errada, do filho, da criança, ter uma disposição de ter um metabolismo mais acelerado, de não armazenar a gordura, que a gente fala tanto, né, sobre o carboidrato e as gorduras localizadas, que falam que é a reserva que o nosso corpo entende que precisa manter, que a gente, através do hábito que nós criamos, essa retenção. Então essa pessoa, nossa, gente, vamos começar a treinar quem quiser engravidar e ter filhos magros, né? Não, e é muito legal. As pessoas às vezes se preocupam, qual é o melhor exercício? O que eu faço? Claro que exercício é como se fosse uma medicação, tem os melhores exercícios para cada coisa. Sim. Mas não há nada melhor do que o exercício feito. Sim. Aquele que você gosta, aquele que você faz. E é interessante que na clínica eu trabalho muito mini hábitos, eu trabalho neurociência. Adoro. E aí eu começo a colocar aos poucos isso. Então às vezes eu peço para a pessoa, olha, eu não quero que você vá para uma academia. Sem extremismo, né? Nada disso. Mas coloca para o teu cérebro que você que comanda. Então faça exercício uma vez por semana, meia hora. E eu já peguei pacientes muito engraçados, que um empresário, que ele sentou e falou assim, olha, eu quero emagrecer, mas não me peça para fazer exercício. E ele viaja o mundo inteiro, a empresa dele tem acordo com o mundo inteiro. Ele começou o tratamento comigo em 2024, se eu não me engano. Ele emagreceu, atingiu o peso, ficou bem. E hoje ele viaja o mundo. E ele não fica em nenhum hotel que não tem academia. Olha só que legal. E isso através dos mini hábitos, né? Eu costumo dizer muito para as minhas mentoradas o seguinte, eu não quero ir para academia. Primeiro porque tem a questão quando a pessoa está muito sobrepeso, vamos falar assim. Porque vão ficar olhando para mim, vão ficar reparando, eu tenho vergonha. Não tem desculpa, pode começar em casa, uma corrida, uma brincadeira com os seus filhos. Não tem um filho, coloca um vídeo no YouTube. Aí tem a questão também, eu não gosto de caminhar. Então a gente não chega falando assim, não, 40 minutos de caminhada, começa com 10, depois 15, né? E o nosso cérebro, ele obedece aos nossos comandos, né? Por isso eu falo para os meus filhos que a palavra tem muito poder, tanto a negativa quanto a positiva. Então se eu falo, eu não vou conseguir, eu não sou capaz, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou uma imprestável, o meu cérebro está ouvindo e ele está obedecendo aquilo que eu estou dizendo, né? E também, assim, um detalhe muito importante, às vezes a pessoa, ninguém emagrece ninguém engorda porque é culpado. Tá. Não existe aquele negócio da pessoa ganhar peso porque ela é preguiçosa ou ela é gulosa. Não, tá? A pessoa às vezes não faz exercício porque não tem energia mesmo. É isso que eu ia te perguntar. É uma deficiência mitocondrial. Então você tem que trabalhar isso. Quando a pessoa chega cansada e fala, doutor, não adianta, eu sou cansado, eu sou indisposta, sou muito ansiosa, eu não tenho jeito. Então, muitas vezes são déficits, né, que a pessoa tem, ela não sabe, e aí o doutor consegue. E assim, é muito legal quando você começa a trabalhar essa área, porque você vê que são epigenéticas, ou seja, comportamentos, hábitos, um conjunto de coisas epigenéticas que levam a distúrbios hormonais, e esses distúrbios hormonais levam a ganho de peso. Por isso que às vezes você fala, eu tenho esse hábito, mas fulano tem um hábito pior que eu e não ganha peso. Por quê? Ele não tem a genética, Sim. Ele tem a epigenética. Agora se você tem a genética e manifesta a epigenética, você vai ter a alteração. Entendi. Que interessante, né? Então, assim, é um conjunto de coisas que a gente tem que olhar. É uma engrenagem, né? É uma engrenagem Sim. que, se seguida certinho, conforme planejado, conforme prescrito, dá certo, né? Dá. Eu ouço muita reclamação
E aí eu quero saber a sua opinião sobre os pós-bariátricos. Eu tenho um programa como mentora de emagrecimento chamado Bariátrica da Mente. Bariátrica mental. Aqui é Bariátrica da Mente, que é o programa de televisão, mas o meu chama é Bariátrica mental. Que eu falo que tudo começa na nossa mente, né? E aí, às vezes, eu pego alguns exames para avaliar, e principalmente de pós-bariátricos, a gente vê, a pessoa fala assim, Rafa, eu estou com depressão. E aí, eu não sei, o doutor, acredito que sim, o método que o doutor avalia é o quartil? Sim. É um método muito mais humanizado, né? Muito mais individual do que aquela referência que a gente vê no exame de laboratório quando a gente faz. Já expliquei sobre isso nos programas anteriores, mas aí quem quiser saber é só chamar doutor, pode me chamar também que a gente explica. Mas aí eu vou ver, gente, porque são referências diferentes desses dois métodos. Eu vou ver a B12 da pessoa, de uma mulher, por exemplo, tá 300, 200. Ou então tá mais abaixo, ainda falo, não, você não está depressiva, sua B12 está no pé. Dá para corrigir isso com suplementação, né? Então tem muito disso também, né? Tem essas questões da pessoa achar que está indisposta ou que ela está com depressão, até pensamentos suicidas, tem distorção de imagem, tudo isso. O que o doutor, como pessoa mesmo, como ser humano, e depois responde como profissional se quiser, acha sobre a bariátrica incisiva? Olha... Existe uma procura de bariátricos? Não. Com reganho? Com reganho, sim. Com reganho tem muito. A bariátrica ela tem determinadas indicações. Tá? Eu não vou discutir essas indicações. O que eu acho, e aí é uma opinião muito mais pessoal, é que você tem que evitar ao máximo. Porque assim, você vai deixar de absorver determinadas substâncias. E quando você pensa em reganho, o reganho tem 3 causas. A taxa metabólica da pessoa, né, que tem a taxa metabólica melhor para o homem e melhor para a mulher. Você tem algumas deficiências nutricionais que levam a reganho. Então, a pessoa, quando está com falta de selênio, ela não vai acordar de manhã e falar assim, hoje eu vou comer castanha porque está faltando selênio no meu corpo. Eu senti que está faltando selênio. Não, ela não vai ter isso. Ela vai comer, ela vai ter compulsão. Então, você tem que repor esses nutrientes. Então, no processo de emagrecimento que eu faço, eu vou repondo a pessoa para que no final ela não tenha... compulsão. Elimina a compulsão. Certo. É muito raro ter compulsão. Eu tenho pacientes com 5 ou anos e mais tratados e que não ganharam peso de novo. E hábitos, que os hábitos eu vou pondo um hábito por vez, porque se você tentar mudar tudo de uma vez, a chance é menor que 3%. Eu dou mentoria para outros nutrólogos. O que eu falo é o seguinte, existem médicos que tratam doenças, existem médicos que tratam pessoas. Mas um bom médico, um excelente médico, ele transforma pessoas. E o nosso processo é um processo de transformação. A pessoa ela tem que sair dali diferente. Ela tem que perceber que ela pode, que ela consegue. E ela fala assim, doutor, meu tratamento, eu vim aqui para tratar uma coisa, mas mudou minha vida pessoal, mudou minha vida profissional, mudou isso. Aquilo que você me falou, melhorou isso na minha vida. A disposição, né? A vontade de viver, E o problema do bariátrico é que muitas vezes ele faz o tratamento biológico, mas não tratou a parte psíquica. Sim, é o que mais acontece. E aí, do ponto de vista nutricional, absorve pouco selênio, absorve pouco zinco, absorve poucos oligoelementos. Né? Tem a questão do ferro também, que é reposição para o resto da vida, né? A gente pode falar. Você criou um problema e que vai ganhar um reganho porque você não tratou o restante. E as canetas? Olha, tudo que você usa tem que ser uma muleta, tá? A indústria farmacêutica vai me matar agora, mas eu não acredito, e eu estou falando isso já olhando para a câmera, eu não acredito que você deva usar uma caneta emagrecedora para o resto da tua vida. Eu discordo completamente da maioria dos médicos, discordo inclusive da maioria dos médicos da Abram, dizendo isso, porque eu acredito que ela tem que ser uma muleta para uma transformação na vida da pessoa, e você não usa uma muleta para o resto da tua vida. Então, se você utilizar a perda de ganho rápida no início, ela é benéfica? Todos os estudos mostram que quem perde peso rápido no começo, o homem que atinge menos de 25% de gordura, a mulher menos de 33%, eles têm um índice maior de sucesso de se manter magro para o resto da vida. E isso é uma meta. Chegou nesse ponto,
gente, tem que tirar. Tem que tirar, né? Tem que pelo menos tentar tirar. Por conta também da resistência insulínica, né? Existe, né? E vários efeitos colaterais, né? Eu estava vindo para cá e antes de vir eu vi um post falando sobre o Ozempic, do tanto de gente que está processando pelas perdas musculares que teve pelo Ozempic. Né? Tudo isso é extremamente nocivo para o corpo. Sim, porque tem aquela questão, quando a gente estava falando de jabuticaba, vamos para acerola. No jejum intermitente a gente fala muito sobre autofagia, né? Da reativação das mitocôndrias, né? Renovação das células, as mitocôndrias, elas fornecem energia e tal. Mas nessa questão a gente vê até famosos, né, doutor? Eu esqueço sempre o nome da dupla, acho que é Maiara e Maraísa, será que é? Aqui é uma que ficou bem magra, mas estado cadavérico, a gente percebe. Eu fui no show dela quando ela era gordinha, nós fomos, eu e meu esposo, depois nós fomos em outro, que assim, estado cadavérico, eu digo aqui, a gente vê na maçã dos rostos. Perdeu o músculo. Exato, né? Só que aí eu acredito muito que existe a distorção de imagem. Ela era uma pessoa que estava muito sobrepeso e ela começou a ver os resultados. E aí também tem a questão da associação com o álcool, né? As pessoas, infelizmente, meu povo, vocês têm que entender o seguinte: emagrecimento, vida saudável, se você quer ser uma pessoa diferente, não precisa do extremismo, né? Não precisa do extremismo. Mas álcool e saúde não andam de mãos dadas. Não andam de mãos dadas. Eles precisam, né, doutor? Sim. Infelizmente, não estou querendo dizer. Eu não faço uso do álcool por vários motivos, porque impacta. Eu tenho problema com álcool, isso todo mundo sabe. Eu acredito. Eu não posso beber. Eu sou uma pessoa que eu não sei tomar uma latinha de cerveja aqui e falar assim, chega, tá bom. Nem compensa. Então eu prefiro ficar abstêmia do uso do álcool. Mas para quem faz o uso aí recreativo, pode falar assim, sei lá, enfim. Social. Social. Se tá querendo emagrecer, se essa pessoa tá buscando emagrecimento, doutor libera? Olha, tem cerveja não. Cerveja eu peço para a pessoa não beber. Por conta do carbo? Mas às vezes a pessoa tem aquele apoio na cerveja. Eu já peguei, por exemplo, pessoas que tinham um estado em que ela falava assim, minha única rota de fuga é a bebida. Então vamos mudar outros hábitos, depois a gente trabalha esse. Entendeu? Você tem que ir, como eu fiz com aquele paciente que não gostava de fazer exercício, às vezes comendo pelas beiradas, e atender cada pessoa como única. Você tem que ir bem sucinto. Assim. Sim. Tem que ser bem sucinto, bem com calma e atendendo cada um como único. Mas tem, por exemplo, um tratamento de lipedema. O resveratrol da uva do vinho Taná ajuda no tratamento. Então, mas eu vi um vídeo que falou que eu não vi, falava que era de um artigo científico, etc., mas eu não vi se era consolidado, tá? Mas que falou que essa substância aí, que eu não vou saber falar o nome, que é um trava-língua, é para você ter, através do sistema digestório, para você conseguir absorver, você precisava tomar 50 litros de vinho por dia, por exemplo. Isso é real? Sim, é verdade. É verdade. E aí volta naquele conceito que eu falei de biodisponibilidade, né? É que nem eu vejo aqueles pessoal dando entrevista em vários lugares falando assim, eu sou jovem porque eu tomo coenzima Q10. Poxa, é um mega cocô caro, porque a absorção da coenzima Q10 é extremamente pequena. Do resveratrol também é pequeno. Hoje eu prefiro muito, por exemplo, o resveratrol intramuscular, mas um pouquinho que o paciente bebe, só dele tirar a cerveja e trocar pelo vinho, e por algo um pouco mais saudável, é que nem para a pessoa fala assim, eu sou viciado em refrigerante. O que eu faço? Vamos trocar por uma água com gás e limão? Pode ser? Tem um gostinho do gás? Pode. Água com gás é saudável? Não é. Mas é melhor do que do gás carbônico. Do gás carbônico. Esses dias eu postei um vídeo ensinando a fazer um refrigerante natural. E aí eu pego, sabe aquele sachê de chá que é para água gelada? Aí eu coloco dentro da água com gás, falo para esperar 5 minutinhos e ali, se você quiser mais docinho, você coloca 2 sachês, porque eles praticamente não têm calorias. Seria uma sugestão também, né, para redução de danos. Ou trocar para o refrigerante zero, talvez. A pessoa... Gente, eu conheci pessoas, eu atendi pessoas que tomavam 2 litros de Coca-Cola e tinha que ser normal em cada refeição. Como consegue?
Dá para reverter, né? Dá sim. A grande questão é você dar um passo por vez. Um grãozinho de areia, né? É aí que o médico tem que ser médico. Você tem que entender a realidade da pessoa, o que tem de psíquico nisso, e trabalhar um passo por vez. Pô, você toma 2 litros, vamos reduzir para 1? Não queira ser extremo. Porque não vai dar bom. Não dá certo, o índice de sucesso cai para menos de 3%. Isso é muito importante falar, é muito interessante falar, porque o extremismo, ele sempre, ele caminha para o fracasso, né? Infelizmente. E as pessoas acabam falando assim, puxa, fui lá, beleza, o que ele passou para mim é fantástico, vou me tornar uma pessoa saudável, só que eu não vou conseguir fazer isso. Isso para mim é irreal, não é a minha realidade. Por isso a importância dos mini hábitos que o doutor está falando para nós aqui. Agora eu queria perguntar uma coisa, que a gente estava conversando essa semana toda, que tem a tríade, né, que queria que o doutor explicasse para nós sobre isso, e sobre esse seu novo projeto, né, que tem chamado muita atenção, né, porque eu conheço muitos médicos, e muitos médicos te conhecem, o doutor nem sabe. Muitos médicos falam muito de você, sobre esse projeto que tem chamado a atenção para os médicos e também para os pacientes. Esse método tríade do peso. O que é esse método? E como que ele tem transformado a forma de enxergar o emagrecimento? E também, se eu me esquecer de perguntar, sua cabeça é melhor que a minha, você consegue formar um médico a ser nutrólogo? Formar como nutrólogo, assim, o que eu fazia era muita mentoria. A pessoa fez nutrologia, vai lá me acompanhar para ver como eu trabalho, o que eu faço, como eu faço, e reproduzir isso. Inclusive, já ajudei 2 outros nutrólogos aqui em Campinas, que me falaram assim, você é doido, você está ajudando o concorrente. Eu penso, gente, que duas... brilha pra todos. Não, e também assim, eu penso o seguinte, se você pegar 2 velas, colocar uma do lado da outra, uma não apaga a outra, elas somam luz. Então, quanto mais pessoas você ajudar, melhor. Daí se dá o sucesso dele, que não tem agenda para esse ano, tá, gente? Então vamos estar unindo conhecimento, se unindo como profissional, porque isso é o que faz crescer, é a diferença que eu falo do valor, do preço e do valor. Olha o valor, né? Eu acho que todos nós, a gente como médico, assim como qualquer profissão, tá? Eu acredito que a gente é um canal de Deus na Terra para ajudar alguém. Sim. Entendeu? Mesma coisa, meu filho uma vez me perguntou, pai, eu devo fazer medicina? Eu falei assim, filho, você tem que pensar em ajudar pessoas. Aí ele pensou um pouquinho, posso ajudar animais? Eu falei assim, você me pegou, mas pode. Eu vou ter uma médica de animais, uma vet. Ele quer fazer veterinária. Mas voltando, legal. O Tríade do Peso, ele é um projeto que ele pegou bastante, porque ele veio de um incômodo meu. Porque eu vi assim, tal pessoa fez isso e o paciente emagreceu, tal dieta emagreceu, tal coisa emagreceu. E aí eu falava assim, poxa, legal esse. Esse daqui não sustentou o emagrecimento. Mas por que não sustentou? E eu fui estudando cada uma das coisas do ponto de vista biológico, sim, dieta, tipos de exercício físico. Eu conto uma história do Alasca para ensinar a pessoa a fazer exercício físico. Tem o tipo certo. Como que é a história da Alasca? Dá tempo? Quanto tempo que a gente tem? Então vai. Tem. Só isso? Mentira! Vai ter que voltar. Então vai, conta a gente marca depois. E aí eu conto como faz exercício físico, qual o tipo de exercício que emagrece. Aí depois eu fui estudando. Um coach faz coisa para emagrecimento. Você vê, a pessoa trabalha legal a mente da outra. Você pode me indicar, tá? Inclusive, tá bom? Fechado. Por favor, pelo amor de Deus, vai. E quando a gente olha emagrecimento em si, aquela pessoa tem 2% de sucesso, aquela 3%, aquela 5%, aquela não sei o que lá. Eu falei assim, por que não pegar o que tem de melhor em cada uma das coisas? Então você tratar a pessoa do ponto de vista biológico, sim, como a maioria dos médicos, trabalhar do ponto de vista psíquico, como trabalham psicólogos, como trabalham algumas áreas, trabalhar do ponto de vista social, dar ferramentas para a pessoa do dia a dia, ali transformando a vida através da neurociência. E por que não juntar isso tudo? E aí surgiu o Tríade do Peso. Eu montei um primeiro grupo, que foi um grupo de 23 pessoas,
nessas 23 profissionais. 23 pacientes. Desses 23, 22 emagreceram, uma não emagreceu, mas ela também não fazia muita coisa. Seguiu o protocolo. Não fazia muita coisa. Eu acho que ela tinha também algumas coisas pessoais que fazia com que ela não conseguisse seguir, né? Certo. Não dá para culpar. Coisas familiares. Sim. Aí depois eu fui crescendo, a ponto de que hoje eu tenho vários pacientes tratados, e a gente trata do ponto de vista biológico, sim, mas trata do ponto de vista psíquico, do ponto de vista social. Cada vez que o paciente vai e ele cumpre determinados hábitos, eu passo para um próximo hábito, dou uma dica do ponto de vista social. Às vezes envolve uma pessoa da equipe ligar num restaurante que aquela pessoa vai numa comemoração e conversar com a nutricionista e mudar a dieta daquela pessoa. Aconteceu isso, um paciente que estava fazendo uma dieta específica, que eu trouxe dos Estados Unidos para o Brasil, e aí a minha nutricionista ligou lá no restaurante, conversou com a nutricionista do restaurante, mudou a dieta, porque ia ter uma confraternização, e aquela minha paciente não precisou fugir da dieta no restaurante. Que legal, gente. Então, assim, envolve todo um trabalho. Abraça o paciente completamente. A nossa meta é o paciente. A nossa meta... Individual. Individual. E o doutor pensa em fazer um curso? Gente, vocês médicos que estão nos assistindo agora, eu tenho certeza absoluta, tá? Que vocês estão doidos para saber, para poder ter acesso a todo esse conhecimento, que não dá pra gente falar muito, né, do doutor Luciano. Só que é muito interessante, por que não lançar um curso? Um curso que saia do operacional, porque a gente está vendo que a agenda está lotada, né? Não dá para ser 2 ao mesmo tempo, até porque vai afetar a sua saúde, daí quem precisa ser tratado é o doutor. Então, por que não lançar um curso? Gravar um curso profissional voltado para médicos? Isso é uma ideia? Olha, eu não pensei nisso. Eu confesso que assim, eu dei mentoria 2 anos seguidos para vários médicos. O primeiro grupo foi um grupo de 40 e poucos médicos e o segundo de 73 médicos. Mas também exigia da sua presença física, né? Mesmo que fosse online. Eram aulas ao vivo, tirava dúvida, eles passavam depois comigo em mentoria, acompanhavam, e foi bem legal, foi bem interessante. E buscar um mentor é muito importante. Na medicina a gente não sabe tudo, tá? Bom, não sabe, não tem como. Existem muito recém-formados que a gente vê que não pede ajuda, né, cara? Vai por orgulho, por medo de demonstrar que não tem conhecimento total ainda, mas tem um monte de médico bom aí, de dinossauro da medicina, que eu falo, poxa, pede ajuda, discute o caso antes de você chegar para o seu paciente, principalmente em pronto-socorro, discute o caso. Medicina, é o que eu falei, são horas de voo, né? Medicina é ver, fazer e ler. 2/3 da medicina é prático. Então, assim, é muito comum, às vezes, eu pegar paciente meu e discutir com meus alunos mentorados aquele caso e perguntar o que vocês acham. E, às vezes, um que fala, poxa, porque o médico que faz mentoria comigo, normalmente ele tem 2 formações, né? Uma primeira especialidade e a segunda nutrologia. Certo. E aí a gente na discussão descobriu o melhor tratamento para aquele paciente. E isso é magnífico. Discutindo, trocando ideias. Então fica aí, gente. Eu vou fazer a cabeça dele, tá? Médicos, para ele montar um curso para vocês, para que vocês possam aprimorar o conhecimento e poder tratar melhor o paciente de vocês na questão preventiva, para que vocês não sintam uma culpa na hora que estiver operando ali um paciente, fazendo um procedimento, uma cirurgia, falar, puxa vida, poderia ter trabalhado antes, para não chegar no ponto que está agora. Tomara que não perca o paciente, mas, né? Mas, pô, que satisfação a gente prevenir algo que poderia levar uma pessoa a óbito, ou não levou a óbito, mas deixar ela incapacitada de algumas coisas, deixar debilitada, né? Fica aí, eu vou pegar no pé do doutor para que ele faça isso para vocês. Deixa comigo. Doutor, para quem quiser saber mais sobre o programa Tríade do Peso e sobre o seu atendimento, como que a gente faz? O endereço da clínica? Eu deixo na bio
Você coloca pra gente, Juan? Por WhatsApp. Eu confesso que se você for olhar meu Instagram, eu não faço muito marketing. Por que eu não faço muito marketing? Você não precisa. Minha agenda já é bem lotada. O sucesso já se diz, não tem agenda. Oh, meu Deus. E assim, eu gosto muito de instruir, isso traz um pouquinho do lado que eu gosto de dar aula, tá? Então, assim, pelo meu Instagram tem os meus contatos. Claro que você tem que procurar sempre um médico para acompanhar. Existe essa questão também, então, do paciente, ele vai a uma consulta, e aí, se o doutor acha necessário, encaminha para um outro especialista. Tem sim. Eu falava muito isso na Unicamp, que só em cardiologia saem 3.000 artigos novos por mês. Né? Na época que eu falava muito da cardiologia lá. Né? Você lê tudo? Não tem como, é impossível. Então, assim, um médico não sabe tudo nem da especialidade dele, tá? Nem da especialidade dele. Quanto mais de outras, né? É muito comum você ver alguns haters colocando lá, você fala para o paciente tomar isso, tal. Eu para os meus pacientes, gente, eu ensino a utilizar uma inteligência artificial chamada Open Evidence. Ela traz as evidências científicas de tudo. Eu falo assim, confira tudo que eu falo aqui na Open Evidence. Vê se tem evidência científica, porque se não tiver, não faça. Tá? E meus porque nós somos seres humanos, né? Sim, é muito falho. E agora, em primeira mão, você falou assim, outra forma de conhecer, eu estou anunciando, né? Hoje saiu para impressão o primeiro livro do Tríade do Peso. Que legal. Então ele tem que voltar para nós com esse livro. Que legal. É um filho, é um parto e hoje que saiu para edição, aliás, saiu para impressão. Já foi aprovado, saiu ISBN, saiu todas as coisas. E tem tudo os troços científicos, tudo. Ele é mais voltado para a pessoa que quer emagrecer ser algo prático. Então é pro paciente. É pro paciente, é extremamente prático para ele seguir. Eu quero um livro desse quando sair a impressão. Nossa, que legal! Para o colega médico, eu ainda preciso analisar isso, porque... Pedir para Deus fazer 48 horas ao invés de 24? Nossa, meu tempo e aquele negócio que eu falei, né? Eu tô terminando 2 pós esse ano, então tem 2 TCCs para entregar. E então, assim, eu tô numa vida meio caótica, por enquanto. Parabéns, doutor, parabéns mesmo. Gente, que honra ter ele com a gente aqui, caramba, porque... E ainda essa disponibilidade, porque ele, na verdade, ele não tinha disponibilidade, tá, gente? Tô tentando trazer faz tempo, e aí essa semana deu certo, eu falei, cara, eu preciso até ir no salão de cabeleireiro fazer uma maquiagem, não deu tempo, fazer uma maquiagem produtiva mesmo, assim, mas não deu, tá? Tive que passar um reboco normal, porque é uma honra te receber aqui, é uma honra, porque ele tem tudo isso de conhecimento, ele tem uma agenda lotada, ele é um baita de um médico, tá? E ele é humilde. É aquela coisa de não ter o copo cheio, né? De não manter o copo cheio, de sempre estar aberto, ter a mente aberta. E essa empatia com o colega e com o paciente também. Através de você, muitos médicos podem se tornar melhores profissionais. Aí olha só a engrenagem, aí ele se torna um profissional melhor, com mais conhecimento, com mais sabedoria para poder aplicar nos pacientes dele, ele vai ajudar a salvar mais vidas e isso vai virando aí assim, e vai crescendo cada vez mais, é uma crescente que não para, né? Eu acho que o primeiro papel de um profissional de saúde é ser humano, esse é o primeiro papel, é indispensável. É você entender. Eu tinha um professor chamado Tarantino, professor de pneumologia, e ele já era de mais idade, né? E era muito legal que ele falava o seguinte: se você deixar, o paciente conta o que ele tem. E quer dizer, ele não queria dizer que conta o problema, mas ele conta a doença. Ele conta a doença. Sim. O paciente chega. E hoje é muito engraçado, porque hoje chegam pessoas com diagnóstico mesmo. Doutor, eu tenho lipedema, eu tenho isso, tenho esse sintoma, tenho aquilo outro, tal. E a hora que você vai analisar, você fala assim, realmente tem. Então o médico ele tem que ter a humildade de ver isso. E outro ponto muito importante é o seguinte, que a gente tem que pensar.
o médico não é dono da razão. Certo. Ele não é dono da razão. Então, muitas vezes o paciente chega para mim e eu falo assim, olha, do seu padrão alimentar, talvez a gente tenha que usar isso. Doutor, já fiz isso, não deu certo. Se o paciente falou, ele é o maior conhecedor do próprio corpo. Exato. Então você tem que ouvir, você tem que falar assim, não, olha, então vamos fazer diferente. Eu já ouvi médicos falando, não, mas eu tô falando que tem que fazer isso porque eu estudei. Não é o que você estudou. Quando um paciente entra no consultório, existem 2 médicos, existem 2 profissionais, existem 2 especialistas. Você pode ser especialista na medicina, mas o especialista no corpo do paciente é ele mesmo. Que legal. E é isso que a gente tem que ouvir. Essa visão é muito legal, porque você ouve o paciente, né? Ouve, não é aquela anamnese, né? É realmente tratar o indivíduo, o paciente como um indivíduo, como um ser único, e não um saco de um sanito de 100 litros, mete tudo lá dentro, mete essa dieta aqui, que vai 30 pessoas, 100 pessoas fazem essa dieta e vai dar certo. Não é assim, porque isso gera o que depois? Frustração, ansiedade, né? Sensação de fracasso, não é para mim, eu não consigo, eu não tenho capacidade. Muito legal, muito legal. Então a gente vai tentar fazer o doutor fazer um curso, tá? Sobre isso, vamos fazer ele arrumar tempo, tá? Para ele fazer isso para nós, para poder oferecer para vocês, colegas aí dele, médicos que querem se especializar nessa área. Última coisa, Rua, que eu preciso perguntar para ele, rapidinho. Questão da gordura. Gordura visceral. Não tô falando aí quando eu falo, existe gordura boa e gordura ruim. Não tô falando de gordura da comida, tá, gente? Tô falando da gordura do nosso corpo. No homem, é real, é fidedigno essa história de que a gordura visceral aumenta a probabilidade de doenças cardíacas? Sim, cada gordura tem um papel no corpo humano, tá? Cada tipo de gordura tem um papel no corpo humano. Hoje está sendo discutido muito a gordura vermelha, que é a gordura do lipedema. E ela tem os estágios, né? E ela inflama demais o corpo humano. Tem resultados incríveis. Depois eu te mostro até em off amanhã, uma coisa que a gente vai publicar em novembro, que é o resultado de umas pacientes. Corta o rosto dela e mostra que ficou um negócio assim incrível. Então, assim, você tem essa gordura vermelha. Você tem a gordura que ela vai ser reserva para se transformar em energia, né, que a gente usa muito a beta-oxidação. Eu gosto de trabalhar muito uma dieta que faz a pessoa sair do gasto de utilizar o carboidrato como fonte de energia e ela passa a utilizar a gordura como fonte de energia, né, trabalha a beta-oxidação. E existe a gordura, que é a gordura visceral, sim, ela é muito associada a um risco cardiovascular maior por efeitos mecânicos e também efeitos bioquímicos, né? Faz com que aquela pessoa ela tenha a produção de algumas cininas, que são substâncias como se fossem hormônios, e que vão causar no corpo humano danos, principalmente na parede do vaso. E essa lesão do parede do vaso é o que leva ao risco cardiovascular. Sim, que tem a questão também da trombose, entra também, né, tudo isso. Sim, isso é um dos fatores pelo qual eu peço às vezes o fibrinogênio. Entendi. Às vezes uma pessoa chega lá no consultório, e esse é um dos marcadores inflamatórios que eu peço, e um fibrinogênio lá em cima, um risco de trombose muito maior, tá? Então, se você quiser, investiga quais os riscos de um fibrinogênio alto. Você vai ver os riscos cardiovasculares, os riscos que existem nessa cascata de coagulação é muito importante. E eles são influenciados muitas vezes por substâncias produzidas na gordura. Entendi. E aí o doutor consegue reverter essa produção através de um tratamento, para que não aconteça, não chegue a acontecer. Sim. Muito interessante. É muito interessante, é muito legal. Pacientes com esteatose hepática, às vezes grave, você vê depois de um tempo você fazendo a ressonância, eu tenho isso já em evidência, tá? Esteatose é gordura no fígado, tá, gente? Para quem não sabe. É uma gordura no fígado. A pessoa, ela tem uma gordura muito grave a ponto de estar prestes a desenvolver uma piora daquele quadro, que pode ser uma esteatopatite, uma cirrose ou um câncer, regredindo para o nível 1 ou até mesmo zerando. Poxa, e eu tenho remissão completa. Eu tenho um caso com ressonância. Poxa, que legal. Comprovado por ressonância. Acabou o nosso tempo, infelizmente. Doutor, você volta? Com certeza. Com o livro?
Você me dá um de presente? Te dou um de presente. Então tá bom. E eu quero te dar um presente agora, mas antes eu quero te agradecer pela sua presença. Cara, eu tô muito feliz, de verdade. Ele vai voltar, ele tá prometeu. Isso também é a questão da promessa. Meu pai falava assim, um homem não tem obrigação de prometer nada, mas a partir do momento que ele promete, ele tem obrigação civil e moral de cumprir, tá? Tá certo. Então bora lá, vamos marcar um dia pra voltar. E eu guardei aqui nas minhas costas, até doendo nas minhas costas. Eu ia trazer minha mochilinha também, tá? Só que eu não achei, porque eu tava com pressa. Esse aqui é um presente meu, tá? Atuamos em áreas diferentes, mas eu quero te dar de presente. É GG, é só pra fazer propaganda mesmo, é pro doutor usar e me marcar. A minha camiseta da minha mentoria, Bariátrica Mental. Essa aqui é a camiseta que tá aparecendo, Rosita? Tá aqui e atrás é para as meninas se sentirem que legal. Motivadas. Eu sou imparável. Corpo, mente e alma em movimento. Legal, né? Olha lá, gente. Isso aqui é pra quem... Aí tem a mochilinha também, mas eu não achei que tava uma correria e minha casa tava uma bagunça. Agora, e esse aqui... Tá, vou tirar do saquinho, não filma o saquinho. Aí, esse aqui é minha linha de suplementos naturais que eu criei. Que é o Leveza Fit e o Controle Fit. Isso aqui é presente pro doutor. Nossa. E também pro doutor fazer propaganda lá no consultório, né? Que legal. Dá uma olhada depois, veja atrás. Eu vou olhar os ativos, tudo. Isso daí é muito legal. O Leveza Fit, ele atua como uma muleta para ajudar a pessoa na questão da compulsão e a compulsividade, que existem diferença, né, entre os dois. Então, eu falo para tomar 30 minutos antes do almoço e 30 minutos antes do jantar, para que é um complemento. Obviamente, precisa de muita ingestão hídrica, beber água, se hidratar. E o Controle Fit, eu falo que é um termogênico inteligente. Ele não é aquele que fica dando faniquito na gente o dia inteiro. Ele tem todo o complexo B aí para ajudar a cabeça, a mente da pessoa. E é isso, doutor. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigado. Muito obrigada. Me dá suas mãos aqui para pegar um pouco do seu conhecimento. Ai, muito obrigada. E olha, numa próxima oportunidade, muito próxima, eu espero o senhor aqui novamente com a gente. Muito fechado, obrigada. Marcado. Passamos um pouco do tempo, mas foi por um bom motivo. Obrigada a vocês que nos assistiram. Eu tenho certeza de que foi muito rico o conhecimento que nós passamos para você. Então já sabe, quem quiser, é só entrar no Instagram do doutor, que o Rua colocou o QR Code, já segue o doutor lá. Ele posta, assim, bastante coisa legal. Eu vi o negócio do própolis, eu repostei, questão de suplementação através de amêndoas, ou pequenas mudanças que você pode começar a aplicar na sua vida e que vai fazer toda a diferença a longo prazo. E é isso. E me segue também, pelo amor de Deus, @RafaelaGiotto_oficial. E é isso, gente. Muito obrigada mais uma vez e até quinta-feira que vem, no nosso próximo encontro do Bariátrica da Mente.